Ao atingir a rocha, um outro equipamento é utilizado. A perfuratriz vai furando e preparando a rocha para a instalação de material explosivo em suas paredes. Tudo planejado para garantir total segurança. Para prevenir qualquer eventual lançamento de fragmentos de rocha para fora do túnel, a embocadura é coberta com várias camadas de uma manta de borracha específica e uma camada de terra. As escavações seguem para as laterais, ampliando a extensão do túnel. Cada detonação perfura até 3 metros de rocha e gera um material de descarte que será reaproveitado. Esse é o local que eu adoro fazer a fundação da barragem. Tá vendo que a rocha mesmo, não é no solo de alteração, nem no solo. Com 6 metros. Tá? Ele está com 2 metros de camisa acima do nível do terreno, né? E então está com 6 metros abaixo e 2 metros acima. Foi feito um furo de sondagem, que é esse daqui, entre o tubulão que nós estamos construindo e o tubulão existente, do viaduto existente, ok? Então esse é o furo de sondagem número 1. E o furo de sondagem número 2 está entre o tubulão 03, que está sendo executado agora, e o tubulão 03 existente. Esse aqui é o furo de sondagem. Esse aqui é o furo de sondagem 02. Ok, agora como é que nós vamos identificar se tem água nesse furo de sondagem? Né? Se nós chegamos ao nível do lençol freático. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta chamada PIL e ela solta. Então, engenharia, como eu disse no início, eu não sei se todo mundo estava presente, né? É um desafio. Tem que ter coragem para ser engenheiro. E, às vezes, ser humilde em reconhecer um defeito, uma falha, ser humilde em reconhecer que existem outras pessoas que sabem mais que você. E eu vou mostrar isso para vocês daqui para frente. Quando você sabe que você é limitado, que você não sabe de tudo, que você precisa de um companheiro do lado para pedir uma opinião, pedir um conselho, né? Então isso é muito importante, a gente ser engenheiro de verdade, não ser engenheiro de operador. O Pacelli fala muito, né? Operador de escrivaninha, né? Engenheiro de papel, né? Que só assina o papel, né? O que o computador deu, vai no campo, né? Serra da Mesa, o clima lá é muito quente, muitos de vocês não têm ideia, né? Esse calor que nós passamos aqui em Belo Horizonte, basicamente em rua, tá ok? E aí modificou totalmente o panorama das barragens de concreto, né? O CCR, ele é concreto, viu, pessoal? Concreto, porque muita gente da geotecnia enxerga o concreto compactado com rolo como sendo uma brita graduada com cimento, um solo melhorado, um solo de cimento. Não é. Concreto compactado com rolo é um concreto com as mesmas características do concreto convencional, só que com consumo de cimento menor. Como ele não apresenta slump, né, ou não tem uma consistência tão plástica quanto o concreto convencional, ele necessita de alguns parâmetros, alguns ensaios para determinar as propriedades básicas que são um pouquinho distintas do concreto convencional, né? Então, mas com 6.000 metros cúbicos por dia, né? uma marca muito expressiva, né? E na minha tese eu registro esses recordes, né? E alguns valores referenciais no Brasil e no mundo. Então, estão vendo o filmezinho aí? Sim. É uma camada que está sendo lançada, o CCR. Vocês percebam que não tem muita segregação, né? A segregação é muito pequena em relação a um concreto seco, né?
significa que a dosagem está bem equilibrada. Os grãos maiores estão envolvidos por grãos menores, né? E isso, consequentemente, vai promover um concreto muito bem homogêneo, né? Eu peço paciência que vocês escutem a música. Essa música conta algumas obras que eu trabalhei desde quando eu me formei, e para mim é muito emocionante, e queria transmitir para vocês esse orgulho de ser engenheiro, esse orgulho de estar aqui dividindo com vocês, aprendendo com vocês um pouquinho, tá bem? Olha, eu tô filmando e vou postar, hein, João Bosco? Essa aí vai ficar Pode pra postar. história, hein? Aumenta o som. Tá sem som, tá sem som. Tá sem som? Agora tá com som. Tá com som? Tá. Tá escutando? Aham. O microfone não tá chegando a captar o som Ah, do tá bom. violão. Talvez tá com alguma coisa de ruído. Agora tá sem som, Vitor. Ah, tá sem som, João. Tá sem som. Tá sem som? Agora tá melhorando o som. Não sei o que você tá aprontando aí, não. Que o seu som tava ótimo. Mas Acho que tá longe do computador. tinha que pôr o microfone mais perto. Mais perto? Aí ficou bom. Melhorou? Melhorou. Vai lá. Nas serras de Goiás, da mesa ou do facão, por um pascana brava, espora e tupiara. Trabalhei todas elas, concretando o meu rastro. Levo sempre a viola, faço amigos onde passo. No Ceará tem canoas, barragem abençoada. Depois que ficou pronta, nunca mais deixou sem água o corpo de Assaré. Que linda iniciativa, que saudade hoje temos do poeta Patativa. Do Rio Grande, Valdiserra, Bertarelli, Dona Chica, chimarreando construímos as mais belas foram erguidas com muita dedicação e harmonia nas coxilhas. Comemoramos as vitórias, partimos para novas vidas. No Mato Grosso tem Manso, Tocantins Lajeado, Bahia de Todos os Santos, Itapevi tem marcado o coração dos forasteiros, dos mineiros, dos paulistas, dos gaúchos nordestinos. Adeus amigos, até a vista. No Paraná, Salto Caxias, Santa Clara e Fundão. Em Santa Catarina, quebra-queixo foi tão bom. No Lactec em Curitiba, ou em Furnas em Goiás, construindo as barragens de energia cada vez mais. República Dominicana, vamos lá, Odebrecht, Aqueduto Samaná, Aqueduto Noroeste, Pinalete Palomino, evitando apagões, audazes barrageiros, verdadeiros campeões. Angola tem Capanda, Cambambi e Lauca, restaurando as raízes, estamos juntos nessa luta. Itaueno comum, Mizangala e Zaco, acreditando no futuro, a esperança de fato. De volta a Itajubá, nasceu a consultoria
para certa engenharia verde 4 e 4A, energia eólica, energia solar, em Angra renovar a licença nuclear. Tá acabando, viu? Depois de Brumadinho, veio a nova missão, descaracterizar barragens da Vale Minas Gerais. Sou mineiro barrageiro, engenheiro e doutor, reconstruir a vida renovada, sim, senhor. É isso aí, pessoal. Ô, João, depois dessa, eu vou pegar minha bicicleta e vou dar uma volta com você aí pelas Minas Gerais, viu? A música é muito comprida, mas tem mais de 30 anos. Não, 35 anos. Não. Pede pra alguém te filmar tocando ela aí com o seu celular direitinho, me manda que eu quero postar no meu site. Vai ficar eternizada. Manda pra mim. Eu descobri que você trabalhou lá no CCL, lá no Lajeado, eu também trabalhei lá. Então, aí, viu? Trabalhava de carpinteiro no começo da minha vida profissional. Então, é isso aí. Mas a música, você viu, tem o Patativa do Assaré, lá no Ceará, no Rio Grande do Sul, tem o Pedro Júnior, vários colegas. Então, é para valorizar as famílias. Eu vi você com a sua esposa aí do lado. Então, chamei ela para ver. Ela fala que eu não pode vir, nem cabe. Atrás de um grande engenheiro tem sempre uma mulher, né? Então, nós temos que valorizar as esposas que sofrem junto com a gente, mas que depois conseguem aproveitar a vida, né? Conhecer novos lugares, novas regiões, e a gente poder ter uma vida amável, íntegra, né? Com muita justiça, com muito amor, né? Rodrigão, acho que eu tomei muito seu tempo aí, você vai me bater já. Não, que isso, tá bom demais. Ô, João Bosco, a última vez que eu deixei... Valeu, então, pessoal. Hein, João Bosco? A última vez que eu deixei o Rodrigo fazer uma palestra de 1 hora na minha aula, ele deu 5 horas de palestra. É o que eu falei, é outro que a gente vai trazer aqui para deixar de professor numa cadeira específica só de instrumentação de obras de artes especiais, entendeu? Bacana, Rodrigo. Boa sorte aí. Ô, João. Vou mandar para você, João Bosco. Acho que eu tenho seu telefone salvo aqui. Tá bom. Fica com Deus. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Dele, que se chama CRIP, né, que é a fluência. Isso. Então, somente com quem entende aí com instrumentação vai enxergar isso. Só que o concreto não se deforma igual os solos, ele é muito mais rígido. Mas essa deformação lenta, a fluência, ela está diretamente ligada à temperatura. Então, se você aquecer demais uma estrutura massiva, né? Não estou falando um pilar, não estou falando uma laje, estou falando uma barragem, volumes grandes, né? Você pode gerar fissuras nessa barragem, e nós, da tecnologia de concreto, que nós temos mais medo no concreto é que ele fissure. E que essa fissura térmica, ela é profundamente, ela divide o bloco em dois, ela é uma fissura complexa de tratar. Então, nós podemos prevenir usando a tecnologia do concreto. Por outro lado, uma barragem de gravidade, ela é uma estrutura rígida, né? Ela se deforma pouco. Uma barragem em arco, não, é uma barragem que ela trabalha muito mais, né? E uma barragem em contraforte, ela fica ali, né, intermediário, né? Seria uma barragem de contraforte, uma barragem de gravidade aliviada, né? Mas ela, por ser bem mais esbelta, ela acaba trabalhando mais, deformando mais do que uma barragem de gravidade, mas nem tanto quanto uma barragem de ar, né? Então, só essa introdução aí para relacionar o tipo de obra com como é que ela se comporta, tá? Bom, eu separei aqui também uma relação das principais barragens de concreto no mundo, a publicação de 2017, né? Ela não está aqui, não tem como objetivo botar a maior barragem, menor, e tem por volume de concreto, tem por reservatório, né? Por volume de reservatório. Tá?
são os principais modos de falha aí. E o que entra aí no cálculo desses modos de falha, né? Então a gente tem o peso próprio da estrutura, né? A gente tem aí forças sísmicas, a gente tem a pressão da água aqui de montante, pressão da água de jusante, a gente tem subpressão da água, tá? Nós temos aqui a força de lama, né? Quer dizer, em todo reservatório você tem um assoreamento, né? Do reservatório. Esse assoreamento ele te dá um empuxo de terra, né? O empuxo da lama. Nós temos forças de ondas, né? Ventos aí que vão gerar ondas que vão bater na barragem. E temos também, né? Não é o nosso caso aqui no Brasil, temos aqui a força, eventualmente, de gelo, que pode formar e pode estressar também a estrutura, ok? Bom, com relação aos modos de falha, tá? Durante a construção, por quê? Porque o especialista de concreto, tá? Ele vai ajeitando, né? Ele vai corrigindo toda o traço de concreto, né? Principalmente a quantidade de gelo, né, que ele vai usar. Ele vai usar uma quantidade de água, parte disso aí vai ser em gelo. E lá em Tucuruí, eu estava lendo um artigo, né, lá de Tucuruí, que eu vou, né, já encaminhei para o Nares aí para ele encaminhar para vocês, e que eles estavam resfriando a brita, né, estavam resfriando os agregados para 13, 12 graus antes da mistura do concreto. Quer dizer, só o gelo não estava sendo suficiente. Ele tinha que resfriar o agregado também para poder fazer a mistura, né? Então tem detalhes aí extremamente importantes, né? Isso aqui é uma modelagem matemática, né? O efeito da modelagem matemática do gradiente de temperatura. Precisa se preocupar com o corpo dela, né? Então é importante a gente conhecer, né, a distribuição de tensões, deformações, deslocamentos entre blocos, né? Eventualmente a gente tem fissuras que aparecem no corpo da barragem, né? Então é importante a gente monitorar também as duas coisas, o corpo da barragem e a fundação da barragem. Bom, né, nesse slide aqui, né, ele inclusive destaca bastante isso, né? Se você for contar aqui a quantidade de instrumentos na barragem, aqui a gente tem até muito mais instrumentos no corpo da barragem do que na fundação da barragem, tá? Então, uma barragem de concreto, de arco, né, ou múltiplos arcos, né, quais são os principais objetivos, né? O que a gente precisa conhecer de informação, né? Então, a gente precisa medir as condições de tensões, em particular, a ausência de tensão, mas é um pouco mais difícil. Você tem que... Imagina que você quer instalar um piezômetro aqui, né? Se aqui tem uma galeria, você até pode instalar ele pela galeria da barragem. Mas nesse ponto aqui, que você não tem galeria, tá? Você tem que fazer um furo dentro do concreto, desde lá de cima, para instalar esses instrumentos, tá? Então, alguns instrumentos são bastante complicados da gente instalar ele após a obra, tá? Novamente, né, a gente está preocupado com fissuração, com temperatura, com concentração de tensão, de deformação, né, com subpressão, está escrito aqui subrepressão, é subpressão, deslocamento, fluxo de água, né? Então, todos esses parâmetros aqui de projeto, tá, eles vão ser monitorados durante a sua obra, tá? Bom, aí vou tentar agora mostrar para vocês os instrumentos, né? Alguns de vocês à frente, você está andando para trás, você está abrindo em relação ao outro, tá? Esse é o medidor de junta superficial, né? Você consegue instalar ele após a obra. Monitoramento de vazão, tá? Medidor de hastes múltiplas, né? ou extensômetro de haste, também conhecido como extensômetro de haste. Então a gente monitora, né, o deslocamento em profundidade. Esse extensômetro de haste é exatamente esse que a gente instala aqui na fundação, tá? Aqui, na verdade, tem dois sensores. O quadradinho é o piezômetro elétrico e o asterisco aqui, né? Esse asterisco aqui é o medidor de haste, onde eu estou medindo o deslocamento desse ponto e desse ponto em relação à cabeça, em relação ao topo do instrumento. Se preocupar com o corpo dela, né?
Então é importante a gente conhecer, né, a distribuição de tensões, deformações, deslocamentos entre blocos, né? Eventualmente a gente tem fissuras que aparecem no corpo da barragem, né, quando reage com o concreto, e essa expansão é uma expansão muito grande que gera essa abertura de juntas. Então essa aqui foi uma barragem que a gente está monitorando agora, tá? Você está vendo que ele tem várias juntas que ocorreram devido a essa reação álcali agregada. Todas as juntas foram seladas, tá? Mas esse processo ele não termina, tá? Ele é um processo que ele continua. Está vendo que várias juntas foram seladas, mas já tem outras juntas aqui abrindo, né? Então a gente consegue hoje monitorar isso em superfície, né? Dentro do concreto fica mais difícil, tá? E do ponto de vista mecânico, né, o que está acontecendo? Eu estou gerando juntas horizontais ali no meu concreto, né? E aí, se o reservatório subir muito, ele pode passar a empurrar ou tombar a especialização aí, o RPG, e principalmente o professor Narese aí, que, né, convidou, né, conferiu aí essa oportunidade aí para fazer essa apresentação para vocês, ok? Mais uma vez, uma incrível apresentação, viu, Rodrigo? Acho que nós estamos virando sócio aqui, viu? Já te mandei o convite para você dar aula aqui, você vai ver no seu zap aí, viu? Você já tem que integrar a equipe aqui, porque as suas aulas realmente são admiráveis também. Eu estou me apaixonando, eu já era apaixonado, estou mais apaixonado agora, Rodrigo. Meu parabéns aí, porque a aula realmente é fantástica. E... Bom, obrigado aí, cara. É sempre bom aí, sábado de manhã aí, ouvir uns elogios aí, a gente começa o dia bom, né? Eu sei que vocês vão ter um dia longo aí pela frente, né? Só vendo aí a parte toda de barragem de concreto, tá? E, assim, a ideia da aula de hoje foi uma aula expositiva, né? A gente tentar, talvez, né, assim, é muito pouco tempo para a gente falar e entrar em muitos detalhes da parte de instrumentação de barragem de concreto. Bom, se tiver alguma construção. Contudo, muitos desafios de projeto ainda estavam à frente do engenheiro-chefe do projeto. Vamos começar com o projeto de uma parede de concreto reta de largura uniforme. A forte pressão da água obviamente faz com que a parede se deforme e dobre. Você pode observar que devido a essa dobra, as fibras externas ficam alongadas e as fibras internas são comprimidas. Este cenário resulta em uma tração no lado ajustante da parede e compressão no lado amontante. Quando a tensão de tração é aplicada ao concreto, ele facilmente desenvolve rachaduras. Geralmente, os edifícios modernos usam barras de aço para superar esse problema, pois as hastes de aço podem suportar facilmente uma grande carga de tração. Contudo, o Sr. John Savage tinha uma solução muito mais simples, que não requer hastes de aço, a tecnologia de barragem em arco. Quando você dá curvatura a uma barragem, ela se tornando a conexão parede-barragem da montanha muito forte. Agora, a próxima grande questão é como o solo suportará o peso de uma barragem tão grande. Ao escavar, é crucial alcançar uma forte camada de solo chamada estrato duro. Para encontrar os estratos duros, os trabalhadores usaram pás elétricas e escavaram o leito do rio até uma profundidade de aproximadamente 41 metros. Eles escavaram o leito do rio na mesma largura que a largura da base da barragem. Um detalhe que ainda não mencionamos é que antes de começarem todo esse trabalho, eles tiveram que primeiro desviar o fluxo do rio em outra direção. Para isso, construíram ensacadeiras temporárias e túneis de desvio. Agora é hora da concretagem. Para isso devemos primeiro arranjar a cofragem, que é feita de madeira para a concretagem. Uma vez que a cofragem ou molde estiver pronto, começaremos a despejar o concreto. Contudo, a questão é que esse fluxo gera uma alta pressão de soerguimento na base da barragem, reduzindo drasticamente sua estabilidade. É por isso que o Sr. Savage projetou uma galeria, um túnel que coleta toda a água de infiltração do corpo e da base da barragem.
Essa ação reduz consideravelmente a pressão de elevação. A água coletada é então descarregada com segurança. As galerias também fornecem passagens para inspeções de vazamento ou trincas. Tais planos de engenharia detalhados com uma visão focada no futuro são a razão pela qual a represa Hoover ainda está forte e servindo à nação. Esperamos que você tenha gostado de aprender tudo sobre essa proeza da engenharia. Antes que o vídeo termine, Lessix gostaria de prestar homenagem a todos os 96 trabalhadores que sacrificaram suas vidas para tornar esta gigantesca barragem uma realidade. Vemos você na próxima. Agradecemos por assistir. Ele fecha mais rápido porque pode ser uma questão de segurança. Essa aqui é uma das rodas que servem para descer a comporta. É uma rolimã gigante que pesa simplesmente 250 quilos. Eles estão trocando as antigas de aço carbono, que estavam enferrujadas, por novas de aço inox. A água que entrou lá em cima da comporta está passando por esses caninhos aqui, que só de perto a gente consegue ver que eles são gigantes. O nome desse negócio é conduto forçado. Para você ter uma ideia da quantidade de água que passa aqui, é mais ou menos metade da água que desce lá pelas cataratas do Iguaçu. Dá para sentir o negócio vibrando aqui, parece um motor de carro ligado. Olha o barulho. Debaixo... Então, pessoal, do Nares, nós trabalhamos juntos e somos amigos aí há mais de 20 anos. 20 anos já? Meu Deus do céu. Muito. Da mesma maneira que você está falando aí, que eu te ajudei aí a ingressar no mundo acadêmico, né? Assim, eu sei que me ajudou a ver o mundo aí, né? Não, nem falo, que até me arrepia, porque eu não tenho mais pelo no braço, viu? Sempre me valorizou, né? Desde muitos anos atrás e também serei eternamente grato por isso. Beleza. Então, eu preparei aqui uma pequena apresentação para a gente ir trocando ideias sobre ponderagens numéricas. Eu até não tirei assim as coisas de taludes e tal, não deixei completa, mas é claro que a gente vai dar um foco específico em barragens e aí quando for em algum tema específico de percolagem de computador, eu vou dar análise. O que talvez para muitas pessoas seja, vamos rodar uma análise, já senta a bunda na frente do computador, mas não, essa é a última etapa. Vai para o campo. Faça um reconhecimento, identifique ali o que você está mexendo. Tá? Analisar, principalmente barragens, são estruturas muito grandes. Na tela do computador, a gente não tem a menor noção da grandeza das coisas, sabe? Assim, então, quando você pega lá, desenha uns taludinhos, 3, 4 taludinhos ali e tal, na sua tela vai ficar um desenho pequenininho. Quando você vai para o campo e vê uma barragem de 70, 80 metros de altura, você fala, realmente... assim, aqui não dá para brincar não, sabe? A responsabilidade é outra, é sentir isso, tá? Bom, então, além de simplesmente você ter um pouco de noção da grandeza mesmo, daquela estrutura que você está lidando, é extremamente importante você ter algumas percepções, fatias lá por elementos finitos, a gente usar vários métodos diferentes, não um só, buscas diversas por cunhas circulares e não circulares. Muitas vezes, né, se eu pegar aqui uma barragem qualquer, né, pegar uma barragem e tal, beleza, vou rodar a análise de estabilidade. Bom, eu tenho materiais diferentes que constituem as fundações, né, materiais diferentes dentro do próprio maciço, enfim. Então, vamos dizer, aqui está o nível d'água e tal. Uma cunha de ruptura, ela vai interceptar materiais diferentes, ela vai ter pós-pressão aqui. Será que a cunha de ruptura seria um arco perfeito de raio único? Será que a natureza me mostraria uma ruptura perfeita? Né? Assim, um raio único? Não. Então, o que acontece nos casos são rupturas não circulares. Elas mostram para a gente aí rupturas, se possível trocar coisas. De uma análise de estabilidade aqui no slide, inclusive esse é um cenário de rebaixamento rápido, obrigatório, né, na avaliação aí de barras de água. A gente vai falar um pouco dele também, o que é esse cenário
rebaixamento rápido, mas aqui eu consigo ver a subdivisão que o software fez para mim em fatias, né? E eu consigo ver, inclusive, as forças atuando e tal, em cada fatia. Inclusive, essa é uma informação importante para a gente. Mas, enfim, beleza. A gente tem várias normas, né, assim, que vão regulamentar. No caso de barragem de água, a gente tem a ANA também, a Agência Nacional de Águas, que tem um manual muito bacana, muito completinho. Então, depende da estrutura que a gente está lidando, a gente vai ter uma norma específica, né? Então, a 11682 é para taludes, a 3029 é para pilhas de estéreo, a 3028 barra de mineração. Aqui tem conseguir fazer, então, a avaliação, né, de barragens de concreto, né, especificamente de concreto, tá? Análise de tensão da formação, enfim. Eu vou mandar o materialzinho completinho para vocês, tá? Falando aqui um pouco sobre estudo de percolação, aquela que eu falei está aqui embaixo, ó, aquela que tem a chaveta, né? Então, eu obrigo, né, a água a fazer um caminho maior, e o que a cortina de injeção faria o mesmo papel, né? Então, gente, a gente consegue fazer análises sensacionais de modelagem numérica, de maneira a ficarem bem fidedignas. Essa aqui, por exemplo, ó, a linha roxinha são a leitura dos instrumentos em campo. A linha azul é o que o meu modelo numérico representa. Ou seja, o que eu tenho nessa estrutura aqui da esquerda, que é uma barragem? Eu tenho uma representação bem fiel àquela estrutura. Aterro. Está até parecendo meio com uma pilha, uma barraginha também, mas ele é um aterro, tá? Quando a gente pega, por causa dessa geometria aqui, ó, foi traçada uma seção um pouco mais alta. Pensem, será que a seção que foi bem nesse biquinho, tá vendo que esse aterro ele é bem encaixado? Será que ela representa bem a minha estrutura? Não, né? Porque ela é muito encaixadinha. É o que a gente faz, é o que eu faço. Colocar no ponto mais alto. Mas será que ela vai representar bem? Acho que não, porque isso aqui é encaixado. Isso aqui não vai ter... Opa, deixa eu... fazer assim mesmo. Quando a gente tira uma seção, né, vamos dizer, o aterro está aqui. Quando eu tiro a seção aqui que eu estou mostrando, o software vai entender que isso aqui é infinito na outra dimensão. Quando, na verdade, não é, né? Porque ele é encaixado. Então, né, assim, elementos. Esse aqui eu construí no slide, esse aqui no Civil 3D, não depende, tá? Você pode construir o seu modelo tridimensional em vários softwares diferentes e depois importar aqui para o slide 3, tá? O importante é você ter boa confiabilidade desse modelo geológico, tá? Então, o que eu tenho utilizado o 3D muito? Exatamente para ver essa questão. Eu tenho ali uma barragem encaixada. Gente, barragem, se ela for bem encaixadinha, eu vou mostrar para vocês alguns casos, a diferença pode ser grande. E aí muda o jeito de você interpretar aquele caso, tá? É igual eu tô falando. A ideia é a gente ser mais realista. Essa é a nossa ideia, tá? Então, a construção do modelo, que é a parte mais difícil de uma análise tridimensional, você tem um bom modelo tridimensional, né? Essa é a parte mais difícil. A gente pode vir aí por vários softwares diferentes, tá? Aqui uma análise de cava. Eu vou passar as cavas um pouco mais rápido, mas eu posso gerar várias seções aqui no modelo. Eu queria saber nessa barragem, será que essa cunha, ela é profunda assim também no 3D? Aí eu rodei o 3D e deu profunda, deu praticamente a mesma. Então, assim, não, então, uma coisa ajuda a outra. Então, vamos dizer que o 3D acabou validando a ruptura do 2D. Eu me sinto mais seguro ao entender que eu tenho, nesse caso, realmente um problema relacionado às fundações. Olha aqui, uma barragem mais encaixadinha, né? Então, talvez, né, o meu 2D vai mostrar uma ruptura até lá embaixo e o 3D não. Por causa, ele vai entender esse encaixe, né? Não vale. Aqui também uma barragem 3D, olha. Será que eu entenderia que a região crítica dessa barragem é aqui? Claro que não, né? Eu só vou conseguir identificar isso por causa do 3D. Porque nesse caso aqui, ó, eu tenho uma questão relacionada a uma série de expectativas, né, de deslocamentos e de nível de tensão em fase de projeto, né? Eu consigo ver aqui
verificar os fatores de segurança. Olha aqui, a linha vermelha aqui é o resultado do slide, e essa coloridinha é o resultado da RES2, né, que é o software da RockScience de extensão de informação em 2D. Está batendo, e faz segurança, opa, então as duas metodologias estão coerentes. E aí eu consigo ver isso. Ó. Aqui está me mostrando um deslocamento horizontal de 7 centímetros aqui na crista. Então, se eu instalar um inclinômetro, a gente simula o inclinômetro, eu simulo o prisma. Então, se o meu inclinômetro mostrar ali 4, 5 centímetros ao longo da vida útil, eu não vou me assustar, porque ele já me mostrou isso no modelo numérico. Né? Agora, se o meu inclinômetro mostrou lá 10 centímetros e o meu modelo numérico 5, opa, peraí. O que está acontecendo na realidade está maior do que a minha previsão. Poderem classificar junto aos nossos geólogos. E as caixinhas já estão aqui posicionadas, aguardando o pessoal chegar. Queria mostrar isso para vocês aqui. E o material que vai desde uma classificação de solo, alteração e rocha. Nós vamos entrar na particularidade junto aos nossos geólogos, permitindo uma classificação aqui no local. Um abraço e obrigado a todos. O cliente está querendo instalar um piezômetro numa camada de rocha mais alterada, branda. Então ele estimava que chegasse aqui por volta dos 17, 20 metros e basicamente a gente encontrou um filito bem mais alterado aqui. Praticamente um matacão, né? Não é matacão porque não é transportado. Ah, certo. E nem o tamanho do bloco não é matacão. Do próprio solo, então, da rocha? Isso é o intemperismo do próprio solo e ele vai instalar um instrumento aqui nessa camada no final aqui no filito. O início aqui é uma região de aterro. E ali por volta dos 3 metros já entrou no saprolito, no solo residual de filito. É isso. É isso aí, então, gente. Queria só mostrar para vocês como é que é o trabalho intenso aqui do nosso querido geólogo aqui. Um abraço a todos aí. Está preenchido lá embaixo no fundo do furo, vai preencher o vazio, a água vai sair e a partir do momento que eu ver a resina, eu venho aqui, obturo novamente, eu fecho o furo. Posso imediatamente injetar no próprio furo, ou como posso injetar no furo vizinho que não saiu a injeção e contemplar as minhas fases de injeção durante os dias dos processos de injeção, consolidando todo o fechamento da minha laje. Então o principal que eu queria mostrar para vocês é isso, é um obturador que pode ter 10, 20 centímetros ou do tamanho que eu quiser, e eu também consigo fazer o mesmo obturador, obturando esse tubo aqui, que é um tubo metálico, onde eu também introduzo dentro do furo, com a metragem que eu quiser prospectar durante a execução da obra, com furos, onde eu passo a pegar a minha parte de injeção e coloco obturando dentro do furo, onde eu vou injetar aonde eu quiser resina. Então eu tanto posso trabalhar com esse sistema de injeção, em virtude da falta de recursos do setor elétrico estatal para investimento em novos projetos, o que provocou uma sensível redução do ritmo das obras de todas as hidrelétricas em construção no país. A solução encontrada por Furnas, em conjunto com a Eletrobras e o DINAI, do Ministério das Minas e Energia, para dar continuidade ao seu programa de investimentos, consistiu na procura de parcerias com o setor privado, visando a retomada e conclusão das obras no menor prazo possível. No caso de Serra da Mesa, uma das prioridades de Furnas, o vencedor do processo de seleção foi o consórcio liderado pela Nacional Energética, que fornecerá os equipamentos e instalações necessários ao funcionamento da usina em troca de uma participação na energia a ser gerada. Este é um modelo inédito de parceria entre empresas do setor público e privado no Brasil. Um conceito inovador, cujo sucesso terá uma importância vital para o desenvolvimento do país nas próximas décadas.
apresento aqui mais uma inovação que ele já faz há muitos anos, é enfilagem. Enfilagem para pregagem de frente de túneis com fibra de vidro. Enfilagem para pregar o tratamento do túnel, bloques de túnel de frente, para garantir uma escavação sem acidente e incidente de trabalho. Exatamente, seguro. Quer dizer, nós conseguimos melhorar a condição de resistência não só do teto do túnel, como até mesmo enrijecer o maciço como exatamente, tratar o maciço. Praticamente aumentando o SPT daquele túnel. Não, na realidade você está fazendo uma injeção também. Uma injeção, porque não só a resistência, sim. Não só a resistência. O que acontece? Na realidade, ao colocar isso aqui na frente do túnel, depois eu mostro o folheto ali, o que eu estou fazendo? Eu estou pregando a frente de escavação, evitando aquele efeito que o